Em Pompeia, a inovação educacional ganhou destaque com a realização da 4ª Conferência de Inovação Educacional, o Inova Educa 2025. Durante 2 dias, especialistas de todo o país discutiram caminhos para transformar a educação brasileira. O principal objetivo do Inova Educa é fomentar a formação de professores na nossa região. Sabemos da importância da educação no que tange a formação de uma sociedade. E sabemos quão deficitária tem sido a formação de professores no nosso país, de forma geral. O Inova Educa tem como objetivo trazer formação de qualidade, gente com experiência no ramo da educação, no ramo da saúde, para fomentar pesquisa, fomentar reflexão e trazer experiências de sucesso que estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil para os professores da nossa região. Educação é a base de tudo, né? Assim como a família, a educação é um desses componentes, né, que faz uma cidade ou uma nação ser melhor do que as outras, né? Serem mais avançadas. Educação é o ponto crítico, né, que a gente vive no Brasil. E a gente realmente quer trazer essa contribuição para ver como que a gente consegue melhorar, né, a qualidade do ensino aqui no Brasil. E um evento como esse do Inova Educa, é esse evento que é um sonho, não é uma coisa que a gente quer mostrar do que a gente faz, mas é de compartilhar aquilo que a gente acredita e na curadoria, basicamente, de trazer os palestrantes, né, está se buscando realmente iniciativas bem interessantes que possam trazer uma contribuição muito grande para melhorar a educação no nosso país, né? Conhecimento hoje é base, né, para a gente desenvolver os nossos trabalhos educacionais, né? Então esse evento é fantástico, realmente vale a pena, né, participar, porque é um lugar de aprendizado, é um lugar de troca de ideias, né? E todo ano está sendo proporcionado isso para todas as pessoas e educadores aqui da região. Cada ano é um tema diferente. O porquê desse tema deste ano? Principalmente pelo fato de que, com o advento da internet, da tecnologia, a gente tem visto tanta informação ruim. As notícias ruins parece que elas correm mais rápido. Então nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos fazer com que as notícias boas corram mais rápido. Então nós escolhemos o tema experiências de sucesso. Vamos divulgar aquilo que é bom, aquilo que funciona, aquilo que é rápido e eficiente. Educadores, gestores e acadêmicos participaram de debates e palestras que abordaram os desafios e as tendências mais urgentes da área educacional. O evento promoveu a troca de experiências e a atualização profissional. Paulo Tomazinho, doutor em educação, foi um dos palestrantes do evento. Ele ministrou a palestra Como Criar Experiências de Aprendizagem Impactantes. Segundo ele, existem alguns elementos essenciais para tornar uma experiência de aprendizagem verdadeiramente significativa e memorável para os alunos. O mais importante aqui é justamente a questão da experiência, né? Ou seja, o professor precisa criar uma experiência e essa experiência determina o comportamento dos alunos. Então, quando a gente reclama lá, o aluno está apático, o aluno está desinteressado, muitas vezes é essa experiência de aula que não está atraindo a atenção desse aluno. Então, quais são os elementos? Eu gosto de dizer que, assim, no mínimo são 6. Então, o professor tem que ter, no início da aula, uma clareza muito grande de como ganha a atenção do aluno, ou seja, o que desperta o interesse dele, a atenção dele. Logo na sequência, qual é o interesse, para que ele quer aprender isso? Qual a utilidade que ele vai aprender isso? Seja criança pequena ou um adulto, é muito difícil a gente aprender uma coisa, você vai usar isso no futuro. Não. Onde que eu uso hoje? Seja criança, para o videogame, para a série, para o brinquedo, e o adulto para suas atividades profissionais. No meio da aula, é muito importante um momento de interação social e o momento de dividir essa aula em modo focado e modo difuso. Um momento que a gente está querendo prestar atenção, atento, gastando energia, e outro momento que a gente precisa dar uma refrescada para poder fazer as conexões e funcionar isso, memorizar realmente isso. Tomazinho acredita que o uso de tecnologias e metodologias ativas podem potencializar o engajamento e a retenção do conteúdo pelos estudantes. Hoje você vive num mundo tecnológico. Então, embora as relações pessoais, de conversar sobre isso, lá fora, ou seja, o mercado de trabalho, a vivência deles, tem hoje inteligência artificial, tem o digital. Então a gente precisa dessa alfabetização digital, que é mais do que saber usar, é saber usar com propósito, para extrair dessas ferramentas o melhor. Então o aluno, desde pequeno, ele precisa ter, claro, dosado, mas contato com isso. Não precisa exclusivamente uma aula tecnológica, mas ele tem que ter essa mistura, e é a mistura que dá o sucesso. A metodologia ativa, ninguém aprende parados,
só prestando atenção, se você tem que estar justamente essa ativação neural, né? Ou seja, do conversar, do apresentar, do poder justamente estar em ação, estar dando aplicação prática para isso. E é essa que é a fundamentação específica da metodologia ativa. E é fundamental nos dias de hoje. A utilização correta da fonoaudiologia na educação também foi destaque no encontro. O tema foi abordado pela fonoaudióloga Ana Maria Dalla Vecchia de Lima. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com a produção dos sons da fala. E o nosso sistema de escrita, que é o sistema fonético, ele é baseado nos sons da fala. Então, como o fonoaudiólogo é o profissional especializado em falar sobre os sons, ensinar sobre os sons, é um profissional que também pode contribuir muito nessa área da educação, orientando professores e as crianças na direção de compreender, pronunciar corretamente os sons e assim relacionar também a escrita. Seria, no caso, a alfabetização pelo método fônico. Outro importante tema tratado foi os procedimentos corretos em salas de aula com alunos portadores do espectro autista. Então, a ABA, primeiro tentando explicar um pouquinho essas letrinhas, a ABA vem de Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. Eu, pessoalmente, trabalho com educação especial, com crianças com autismo, né? A ABA é o padrão ouro de intervenção para essa população. E existe um formato que é intensivo, né, que são de 10 a 30 horas por semana de intervenção, mas hoje a realidade brasileira, né, a gente precisa fazer algum tipo de adaptação para que mais pessoas tenham acesso a práticas baseadas em evidência. Então, o convite veio para que eu fale um pouco sobre a abordagem comportamental, a análise do comportamento aplicada, para usar estratégias dentro da sala de aula. E aí, é possível sim, né? Em 2020 foi publicado um documento falando de 28 práticas que foram comprovadas pela ciência que são eficazes no ensino de crianças e jovens com autismo. Dentro desse documento, dentro dessas 28 práticas, eu vou falar especificamente de 15 delas, né, agora à tarde, mostrando algumas estratégias como, por exemplo, suporte visual, né? A gente tem muitas crianças com autismo que têm dificuldade em permanecer em sala de aula justamente por conta de problemas de comportamento, por falta, né, de habilidades de colaboração. Então, a gente pode usar suportes visuais para aumentar a previsibilidade, reduzir problemas de comportamento, usar o reforçamento, o princípio do reforçamento, que é o coração da análise do comportamento, para trazer motivação para esse aluno aprender. Também tem outras práticas como o uso de treino de comunicação. Então, quando a gente pensa em crianças que não conseguem falar, por exemplo, né? Muitas vezes elas não conseguem permanecer em sala porque elas não conseguem se comunicar. Então, um treino de uma comunicação alternativa que a gente possa incorporar ali para que ela também reduza problemas de comportamento. Uso de dicas, né? As dicas tanto físicas quanto dicas verbais, dicas visuais. Também a gente tem algumas estratégias antecedentes, e aí a gente trabalha um pouquinho adaptações de materiais que podem ser feitos para facilitar a aquisição de habilidades. Então, dessas 28, eu vou falar de 15 hoje à tarde. Com um olhar voltado para o futuro da aprendizagem, a conferência deixou um legado de conhecimento, inspiração e práticas inovadoras que já começam a ser aplicadas em salas de aula por todo o país. Com minha primeira participação, né, eu acho excelente, porque traz muita novidade, coisas que a gente já sabe, mas de uma maneira diferente. Ajuda também a gente na evolução com os nossos alunos, né? Desde pequenos até a fase deles maiores. Então, ajuda bastante no desenvolvimento, ajuda a gente a entender e compreender melhor o que cada aluno precisa, né? E buscando sempre o melhor para eles. Esse evento representa muito para a educação de Franca e para a educação do país como um todo. Para Franca, a gente ser capaz de repensar as nossas práticas
valoriza muito o cotidiano na escola, para os alunos, pais, professores, toda a comunidade envolvida. A região da Alta Paulista é uma região distante dos grandes centros, São Paulo, Rio, e os professores que estão aqui, pela prática do dia a dia de sala de aula, é muito difícil você tirar um professor durante 2, 3 dias para levar um grande evento nesses grandes centros. E o que o colégio faz, a Fundação São Nishimura faz, pelo menos uma vez por ano com esse Inova Educa, é justamente trazer os melhores palestrantes do Brasil, como a gente pode ver quem está no palco nesse momento, para poder dar essa oportunidade para os professores aqui da Pompeia, Marília, Tupã, enfim, todas as cidades aqui da Alta Paulista. Então é, de certa forma, um presente para a educação dessa região do estado de São Paulo e também para o Brasil, porque tem gente de outros estados que estão aqui também. Nós trazemos anualmente renomados profissionais que têm uma carreira consolidada no que tange a educação, no que tange a formação de gente boa, inteligente, capaz, e que isso nos inspira a fazer o mesmo aqui na nossa região. O evento também foi palco para o lançamento do livro Aprendizagem Imaginal em Sala de Aula, de autoria do professor Fagner dos Santos Carvalho. Eu sou professor aqui do Colégio São Nishimura há 3 anos, e quando eu me tornei professor aqui no Colégio São Nishimura, eu tive o desafio de aprender uma nova metodologia, que é a aprendizagem imaginal, que ela é fruto e foi desenvolvida no Canadá pelo Tom Rudnick. E uma vez aqui no Colégio São Nishimura, então, com esse desafio de também a partir e começar a utilizar essa metodologia, eu verifiquei e tive no coração um sentimento: será que eu não posso ajudar outros professores? Porque hoje nós estamos num processo de expansão, e nessa expansão, essa metodologia começa a chegar a novas escolas. Então, o livro ele foi pensado para ajudar novos educadores nessa caminhada de aprender e entender um pouco mais e melhor o que é essa metodologia, essa aprendizagem imaginal. A educação de Pompeia para o mundo. Com certeza, é de Pompeia para o mundo, pensando sempre em cidadãos melhores, gente inteligente, capaz de fazer boas escolhas, gente que pensa como a gente, no que tange a amar o outro e desejar o melhor para o outro. Esse é o nosso intuito. Ano que vem já tem data marcada, e qual o tema? 25 e 26, o tema surpresa daqui a pouco nas nossas redes sociais. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontron, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. New Móveis Planejados, Marília.